Olá pessoal, bom dia. A nossa aula de hoje eu resolvi gravar. Como o assunto é curto, aí já facilita tanto para vocês quando quiserem fazer o exemplo, escrever, ou seja, uma pausa, certo? E a nossa aula do Meet fica para a próxima quinta-feira, ok? Para a gente fazer a atividade e tirar dúvidas. Então vamos lá. Lei dos senos é o nosso primeiro conteúdo e em seguida a lei dos cossenos, certo? A gente tinha visto a aplicação das relações trigonométricas no triângulo retângulo e aí a gente vai ver que especificamente o seno e o cosseno se estende para um triângulo qualquer. Como assim, professor, um triângulo qualquer? Um triângulo que não é retângulo, certo? Se estende a outros tipos de triângulos. Na verdade, aqui a gente vai ver que ele não precisa necessariamente ser retângulo, ok? Então, vamos lá. O que é que diz a lei dos senos? A lei dos senos nos diz que em um triângulo qualquer, a medida dos lados, ou seja, a medida de qualquer lado, é proporcional ao seno do ângulo do lado oposto. Ou seja, a medida desse lado aqui, do lado C, por exemplo, é proporcional ao seno do ângulo C. Da mesma forma, a medida do lado B é proporcional ao seno do ângulo B, que é oposto, e a medida do lado A é proporcional ao seno do ângulo A, que é oposto. Ou seja, você vai analisar, você tem a medida do lado do triângulo, e pela lei dos senos, ele é proporcional ao seno do ângulo oposto, certo? Então, a lei dos senos nos diz isso. Então, a gente pode aplicar nesse triângulo aqui. Aí, o que é que nós vamos fazer? Especificamente aqui, se a gente tiver um triângulo qualquer de lados de medida 12, 12 raiz de 2 e A, tá faltando a medida de um lado. Então, se a gente tem dois lados e tem um ângulo também, um ângulo B aqui de 45 graus. Então, se a gente tiver a medida de dois lados em um ângulo, a gente pode aplicar a relação dos senos. Porque a relação dos senos, você vai ter a medida de dois lados, um ângulo, e aí vai sobrar um ângulo como incógnita. Então, se eu tenho 3 medidas e falta uma, eu tenho como calcular. Que é usando, você vai reescrever aqui a relação. Eu vou ter que o lado AC mede 12 raiz de 2 sobre seno de 45. Quem lembra quanto vale seno de 45? Lembram lá da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos têm 2. Raiz quadrada onde não tem 1. E a tangente é diferente, né? Isso lembram? Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, vocês voltam lá na aula que a gente teve sobre a tabelinha e vê quanto vale os valores. Seno de 45, se vocês olharem lá, vale, na verdade, raiz de 2 sobre 12. Igual AB, a medida do lado AB é 12 centímetros. Sobre seno de alfa. Certo? Deixa eu só reescrever aqui, porque pode ser que aqui não apareça na câmera. Então, deixa eu só reescrever aqui. Então, a gente vai ficar A, o lado AC, sobre seno de 45, igual AB sobre seno de alfa. AC, a gente viu que vale 12 raiz de 2. O seno de 45, 2 raiz de 2 sobre 2, igual o lado AB vale 12 e seno de alfa é o que a gente quer encontrar. Nossa incógnita. Então, lembre, quando a gente for trabalhar aqui a questão do seno, sempre vai ser dessa forma. A gente vai ter algum valor e uma incógnita para encontrar, certo? Nesse caso aqui vai ser o seno de alfa. É o que nós vamos fazer agora. Cálculo simples, gente. Se você tem duas frações, duas razões de igualdade, o que é que a gente faz? Meios pelos extremos, multiplica meios pelos extremos. Multiplicando aqui, meios pelos extremos, quem vai multiplicar quem? 12 raiz de 2 multiplica
seno de alfa igual 12 vezes raiz de 2 sobre 2. E aí fica, a gente olha que dá para simplificar, 12 vezes raiz de 2 continua do jeito que tá, não dá para multiplicar. Então vai ficar 12 raiz de 2, seno de alfa, igual 12 raiz de 2 sobre 2. Dá para simplificar, né, pessoal? Lembram da aula anterior? Eu tenho como dividir aqui. 12 dividido por 2 dá 6. Então, vai ficar 6 raiz de 2. E aí, a gente analisa aqui. Eu tenho o valor multiplicando seno de alfa, porque eu quero encontrar quanto vale seno de alfa. 12 vezes raiz de 2. Se isso aqui está multiplicando, vai passar com a operação inversa, dividindo. Então, vai ficar seno de alfa igual a 6 raiz de 2 sobre 12 raiz de 2. Aí aqui a gente olha se tem alguém que dá para dividir, simplificar. Se eu tenho raiz de 2 dividido por raiz de 2, vai dar 1, né? Cancelo. 6 e 12. Tem algum número que dá para simplificar ao mesmo tempo 6 e 12? Que lembra? Tem o próprio 6. Se eu dividir tudo isso aqui por 6, 6 dividido por 6 vai restar 1. 12 dividido por 6 dá 2. Portanto, seno de alfa é igual a 1/2. O seno do alfa, certo? Se eu quisesse encontrar apenas o valor de alfa, eu querendo saber apenas o valor de alfa, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver o ângulo que quando eu calculo ele, dá exatamente o meio. Se vocês olharem lá na tabelinha, qual o ângulo que o seno dele dá 1/2? Se vocês olharem, vai ser seno de 30. Então, eu sei que seno de 30 graus dá 1/2. Não é isso? Portanto, o meu alfa vale quanto? 30 graus. Certo? Então, se a questão me pedisse apenas seno de alfa, ia ser 1/2. Se a questão me pedisse alfa, ia ser 30 graus, ok? Então, olha só, eu vou dar uma pausa aqui, certo? Vou apagar o quadro e a gente volta vendo a relação dos cossenos, certo? Da lei dos cossenos.